O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, futuro ministro do Desenvolvimento Social, disse que Lula está conversando com Simone Tebet e o MDB sobre a composição ministerial. Lembrando que a Simone Tebet pleiteava assumir justamente a pasta a qual Wellington Dias foi designado. Além disso, ele avisou que Lula reconhece a Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB. Ela pode ficar sem ministério ou o que vier será um prêmio de consolação. Esta é a pergunta, Conrado. E aí, para onde vai Simone Tebet na esplanada dos ministérios? Qual gabinete será ocupado por ela, que foi uma grande apoiadora do Lula no segundo turno? Saiu para fazer caminhada, subiu em palanque, carreata e etc. Como é que pode alguém ter acabado com sua carreira de maneira tão rápida assim, né? Fala aí, 15 anos tudo pode mudar, em 15 dias também. E a Simone Tebet foi, nessa campanha eleitoral, se afundou, porque ela chega ao poder com toda uma base bolsonarista votando nela e depois ela troca, vai lá para o governo Lula, faz todos aqueles arroubos ali, achando que teria um cheque em branco, né? Mas o cheque em branco não, mas um cheque valendo um ministério para descontar no governo Lula e não consegue descontar. O Wellington Dias aí já pegou o seu ministério, e o Wellington Dias, vale a pena lembrar, aquele cara que estava, o ex-governador do Piauí, que estava lá no escândalo lá de desvio 50 milhões, ele, a primeira-dama, todo mundo ali sendo investigado pela Polícia Federal, e agora compõe aí um ministério, um dos mais pulpudos que a gente tem, um dos mais recheados do governo, né? Tu vê que o PT como um todo só botou os seus cupinchas nos principais ministérios, eles não teve essa grande frente ampla, e no momento que não tem essa frente ampla, a gente começa a ver que a Simone Tebet começa a ir para o Ministério do Vento. Eu acho que esse é o ministério que vai sobrar para ela, ou esses ministérios sem grandes orçamentos. Eu nem sei se ela vai acabar aceitando. Alguém questionava que ela poderia ficar no Ministério do Meio Ambiente, mas aí não queria ser traidora com a Marina Silva, porque vale a pena a gente lembrar, né? O Brasil, a política é feitas de traições, mas essas traições as pessoas até relevam. O que não se releva são os traidores. E a Simone Tebet foi uma traidora do governo Bolsonaro e agora aí fica pendurada no pincel nesse final de ano, Aros. Agora, eu me lembro, Vilela, que em alguns discursos ao longo da campanha, o Lula chegou a dizer que este seria um governo de todos os partidos e muito menos do PT. Não é o que parece essa discussão, por exemplo, sobre a presença do MDB e onde acomodar Simone Tebet, mostra que ele está com dificuldades agora porque acomodou primeiro os petistas. Exatamente. Esse ponto chama muito a atenção porque ele não procurou nem esconder que de fato estaria privilegiando os seus em relação aos outros. Eu até imaginei que desde o princípio, eu tenho muita clareza de que o PT não iria abandonar o filé mignon. Eventualmente, a carne de segunda, ele até faria uma distribuição entre os apoiadores, mas o filé mignon, ele não abriria a mão. Agora, eu imaginei que pelo menos tivesse ali um verniz, um pouco de uma frente ampla, né? Anunciaria todo mundo, colocaria o Alckmin para fazer ali algum anúncio, alguma coisa, enfim, daria pelo menos uma roupagem. E não é isso que está acontecendo. Nós tivemos aí claramente uma predileção pelos quadros do PT para assumir os principais postos, e está ficando aí para o final da lista nomes dos outros partidos. Com relação aos nomes de composição no parlamento, isso é até mais fácil resolver, porque o próprio grupo político, né, a bancada de Senado, de Câmara, acaba escolhendo o nome, mas numa situação como essa de Simone Tebet, aí realmente ele está sem ter o que fazer. Até porque a Simone Tebet, ela, no caso do meio ambiente, ela teve essa preocupação com Marina Silva, não só porque ela é boazinha, não, porque foi uma questão estratégica, uma questão pensada. Simone Tebet não queria assumir um ministério colidindo com o nome de Marina Silva, que é a queridinha dos mercados, que é a queridinha da comunidade internacional, que trata do meio ambiente e tudo mais. Ela não queria carregar esse fardo e ter esse segmento expressivo internacionalmente de cara virada para ela. Então, ela foi e procurou, né, trazer a Marina Silva para o lado dela para não ter problema nenhum. Vamos ver o que vai sobrar para ela, mas eu realmente estou vendo que ela vai sair diminuída dessa transição
e desse episódio. Talvez assuma alguma coisa, mas com muito menos força. De filé mignon a carne de segunda, nesse rodízio tem gente que no governo novo não vai ver a picanha, Rodrigo Constantino. A picanha é metafórica, né? É uma figura de linguagem. Olha, eu fico sempre impressionado com essa história dos 15 anos, que na verdade são 15 dias, com a amnésia coletiva de jornalista, de político, né? E eles contam com isso, né, para não serem lembrados daqui para frente quando esse governo inevitavelmente produzir catástrofes, né, escândalos de corrupção, se houver a liberdade para investigar e denunciar, né? Porque é impressionante como é que alguém pode ser ingênuo ao ponto de confiar num acordo com o PT e acreditar na tal frente ampla, no Lula moderado, no Lula responsável, né? Dá uma de Armínio Fraga, é o prêmio Armínio Fraga de inocência, né? Não estou arrependido ainda, mas estou com medo. Né? O sujeito está com medo uma semana depois dele declarar voto e usar a sua credibilidade e sua reputação para ajudar a eleger alguém como Lula, que todo mundo conhece, ou deveria conhecer, né? Então, veja, para onde a Simone Tebet vai, nós já sabemos. Para a lata do lixo da história. O seu nome está lá, junto com todos que fizeram um L e acreditaram nessa farsa, ou fingiram acreditar nessa farsa de cartinha pela democracia, vamos derrubar Bolsonaro, porque com Bolsonaro não dá, ele é uma ameaça, ele é um perigo, e aí vamos colocar no seu lugar o Lula. Né? E vamos fingir que o Lula é alguém que apareceu agora na cena política e que é alguém moderado e que é alguém responsável e que vai tratar com uma frente ampla, vai ser a cara de um governo tucanopetista, com talvez Henrique Meirelles ou Armínio Fraga mesmo, ou quem sabe Pércio Arida no comando da economia, e aí toma Fernando Haddad. Né? Aí eu acho mais comovente ainda, porque chega a ser comovente. Né? Eu fico assim tocado com a esperança de algumas pessoas. Né? Aí depois de nomearem o Haddad para a principal pasta da economia, você abre o Estadão, você vê os jornais, está lá. Entrevistamos 12 especialistas. Expectativa ou esperança agora é o Haddad formar uma equipe técnica. Quer dizer, é o sujeito que isso eu acho que chamaria negacionista, né? Esse é o negacionista da realidade. O sujeito está lá apontando todos os cupinchas, toda a turma hardcore do PT, colocando os seus apaniguados em tudo que é cargo-chave, e a turma está lá, não, calma que de repente o subalterno do Haddad, que também é petista, desenvolvimentista, talvez ele coloque lá um quadro técnico para cuidar dos carimbos, né, na repartição pública. É uma piada de mau gosto. Então, para onde a Simone Tebet vai, não interessa. Agora, também vale a pena aqui na análise lembrar que ela não carregava voto. Não é a Simone Tebet, dona do terceiro lugar, de milhões de votos. Ela foi ali uma falta de alternativa. A turma que tinha ojeriza Lula e Bolsonaro, falou, o que restou? O Ciro Gomes só fez besteira, né? O pessoal olhou e falou, tá bom, quem é essa aí? Vamos nela mesmo, não tem tu, vai tu mesmo. Mas ninguém nem sabe quem é Simone Tebet. Então ela não tinha nenhum grande capital político para queimar, mas ela já queimou o pouquinho que tinha.